Graça e paz, igreja. Amém? Primeiro domingo do ano, você está animado? Pois é, eu não contei não, mas nós temos muitos domingos ainda pela frente. E a melhor coisa, queridos, é passar cada um deles na casa do Senhor, como nós estamos, nesse privilégio lindo e maravilhoso de adorar a Deus. Amém? Daniela, acho que quase todos conhecem, nossa filha cultuou a Deus conosco durante quase todos os anos da vida dela. Aí vem um camarada lá de Mato Grosso, rouba ela de nós. Bonito, não sei. Mas aí, queridos, então, Deus vai usá-la certamente para nos abençoar essa noite. Amém? Estenda sua mão para cá e me ajude a abençoá-la. Pai querido, muito obrigado. Colocamos a Daniela nas tuas mãos. Pedimos, Senhor, continua usando ela, Pai. Derrama a tua unção especial para abençoar nossa vida, abençoar esta igreja nessa noite. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia. Ao mesmo tempo pedimos também que o nosso coração seja terra fértil para receber a boa semente da palavra do Senhor. Obrigado, nós a abençoamos, já agradecendo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E se eu pudesse, o louvor ficava só na frente aqui. Qualquer hora eu chamo eles. Vocês ficam aqui? Amém. Porque, gente, vou contar um negócio para vocês. A gente está no Mato Grosso, sempre tem muita modernidade lá, né? Lá por exemplo, a minha igreja, para a gente começar o ano, tem que levar DJ, para os jovens virem e tal. É uma coisa muito diferente daqui. Mas aí o louvor começou a tocar, e eu sentei na hora e falei, Pai, não importa os anos que passam, a unção não muda nesse lugar. É incrível. Eu senti a glória de Deus, a presença de Deus. E eu estou saindo daqui, gente, vou falar com vocês do louvor, sério. Com muitas respostas que eu pedi para Deus. E vocês cantaram quantas músicas? Umas 5 só, né? 5 ou 6? 6 músicas foram suficientes para me dar direcionamento e visão para minha liderança de jovens no ano de 2020. Só para vocês terem ideia. Então, querido, essa igreja, ela tem uma unção tremenda. Uma unção, não é porque é minha igreja, que eu cresci, que eu fui criada, onde aprendi a Bíblia e tal, que me capacitou bastante. Porque tempos mudam, pessoas mudam, olha, tanto de gente diferente que está no louvor, mas a unção é a mesma, a glória é a mesma. Então, Quinta Igreja, eu quero compartilhar isso com vocês, para que vocês aproveitem essa glória. Porque não é em todo lugar que tem mais. Não é todo lugar que um louvor tão simples, um louvor que músicas assim simples, não tem muita coisa diferente, não tem aquelas luzes, não tem nada que chama atenção além da glória de Deus. Então, queridos, aproveitem. Eu estou assim tão impactada que de verdade, por mim nem pregava, só cantava. De verdade, porque tamanha glória de Deus neste lugar. E recebam essa glória de uma forma assim, que vocês se sintam tão amados por Deus, que eu quero falar muito sobre isso, sobre o amor de Deus, sabe? Porque quando a presença de Deus ela está num lugar, ela se estabelece sobre um lugar, ela traz nada mais, nada menos do que o amor de Deus por nós. Essa glória invade. Ô querido, se você quiser tocar teclado aí, pode, viu? A gente é tecladista, a gente gosta de um fundinho, tá bom? E se vocês quiserem sentar, vocês podem sentar. Eu vou chamar vocês daqui a pouco pra gente cantar junto. E a glória de Deus, quando ela invade, querido, a terra, ela vem com esse poder, essa sensação de amor. Eu não sei se vocês puderam sentir nessa noite, mas o que eu mais senti aqui foi a sensação de ser amado por Deus. E eu queria compartilhar, antes de começar mais nada, assim, antes de ler a Bíblia, há umas 3 ou 4 semanas atrás, quando eu fui fazer um ultrassom de 12 semanas, foi a primeira vez que eu vi o meu bebezinho com as perninhas, com os bracinhos. É muito bonitinho, né? Quem é mãe aqui sabe, esse primeiro ultrassom que a gente vê, que vê a forma do bebê, né? Eu fiquei impactada, gente. Quando eu olhei meu bebê pela primeira vez, ele mexia pra caramba, muito a mão e o pé. A primeira pessoa que veio na minha mente foi a minha mãe. Vocês acreditam? Nem pensei em Deus, pensei em mais ninguém, só pensei na minha mãe.
E eu falei assim, gente, se eu, Daniela, nem vi o meu bebê ainda, nem peguei ele no colo, só está me fazendo passar mal, porque eu passei mal demais nos primeiros meses de gestação. E quando eu olho para ele, eu já amo ele, sem mesmo conhecê-lo, saber as características dele, saber quem ele vai ser. Imagina minha mãe quando me viu pela primeira vez. Eu me senti tão única, tão especial para minha mãe. Depois disso eu fiquei mais grudada com ela que eu já sou. Você sabe que eu gosto demais da minha mãe, que eu gosto de abraçar ela demais, beijar ela demais. Mas depois disso eu fiquei mais apaixonada pela minha mãe, porque eu percebi o que é amor de mãe. Sem só essa sensação. E o decorrer dos dias se passaram e Deus começou a falar comigo sobre isso. Ele falou assim, se uma mãe que nem mesmo vê um filho já se apaixona, já ama, imagina o meu amor por vocês. Imagina quando eu olho para vocês, quando eu vejo vocês, o que eu penso a respeito de vocês, quais são os sonhos que eu tenho para vocês, o que passa dentro do meu coração. Porque o amor de mãe não se compara com o amor de Deus, nunca vai se comparar. Afinal de contas, Ele criou céus e terras, Ele criou tudo por nós. E além do mais, apesar de a gente nunca ter dado nada em troca a Ele, nada, a gente não é capaz de retribuir a Deus em nada. Ele foi capaz de enviar o seu único filho, morrer na cruz, santificar nossas vidas para vivermos eternamente ao lado dele. Então isso é o amor de Deus, querido. Então eu queria, antes de começar a minha palavra, eu queria que nós, como igreja, depois desse louvor maravilhoso, depois dessa glória maravilhosa, a gente se colocasse diante de Deus, abertos para sentir esse amor, abertos para ser impactados por esse amor que é maior de uma mãe, maior do que qualquer amor que passa pela face da terra, é o amor de Deus por nós. Quantos desejam ser impactados pelo amor de Deus nessa noite? Então, querido, Ele é real. Ele foi capaz de me dar tantas coisas agora em 6 músicas. Ele vai mudar a sua vida nessa noite se você desejar. Amém? Então feche seus olhos comigo e vamos clamar ao Senhor juntos. Pai, nós te amamos. Nós entramos em Tua presença, Pai, sedentos por Ti, sedentos por Tua glória, sedentos pelo Teu amor. Pai, que os anjos do Senhor comecem a ministrar neste lugar, que o Senhor comece a mover o sobrenatural, trazendo a sua glória, o seu poder, e o reino do Senhor seja estabelecido nos corações de cada um que está aqui neste lugar. Pai, invade, Senhor, este lugar com a Tua glória. Nós te amamos e queremos ser transformados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mas vamos lá. Como foi seu ano de 2019? Foi bom? Foi mais ou menos? Pode falar pro seu irmão aí do lado. Se foi mais ou menos, você faz assim. Se foi bom, faz ok. Foi agradável. Mas existe uma coisa que eu queria perguntar para você, o seguinte: quem sofreu ou quem passou por alguma tentação no ano de 2019? Quem sofreu, passou por alguma tentação no ano de 2019? Para levantar a igreja. Eu sou, lá na minha igreja, sabe como eu sou conhecida? Canela de fogo. Então, querida, você se prepara. Eu gosto de participação, eu gosto de glória a Deus, ok? O meu marido já é conhecido como uma pessoa assim, séria, centrada. Eu já sou canela de fogo. O pessoal já começa a me zoar aí. Então, queridos, quem por acaso sofreu no ano de 2019? Levanta a mão aí, só para me ver. Ok, obrigada. E nós cristãos, a gente tem uma tendência a pensar o seguinte: muitas vezes que sofrimento é alguma coisa que vem de Deus para nós. Vou explicar para você ver. Fala o seguinte: tem alguns jargões que cristãos usam. Fala assim: pois é, Deus enviou essa prova para mim passar. Não é verdade? Nossa, eu estou numa situação que Deus me colocou de tanto sofrimento. Não é verdade? Não existe esse jargão dentro de nós. Só que eu venho falar o contrário nessa noite: que o sofrimento, a tentação, ele não tem origem em Deus. E eu vou te provar lendo o primeiro versículo dessa noite, que é Tiago 1:17. Tiago 1, versículo 17 fala o seguinte, ó: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Ou seja, a palavra de Deus diz o seguinte, que tudo que é bom, tudo que é boa dádiva, vem de Deus. Logo, o sofrimento é uma coisa boa? É ou não é? Não, então você acha que ele vem de Deus? O sofrimento tem duas origens. E eu vou explicar para vocês. A primeira origem está em 1 Coríntios 10, 13. Vamos lá abrir comigo? 1 Coríntios 10, 13. Que fala o seguinte, ó. Não vos sobreveio tentação. E nessa palavra tentação, quando a gente vai ver no original, ela também tem o sinônimo de sofrimento, ok? Então, tentação / sofrimento, que não fosse comum aos seres humanos. Até aí. O que a palavra de Deus nos ensina é o seguinte, queridos. Que existe um sofrimento na terra que é igual para todo mundo. Todo ser humano sofre. E não é uma novidade. Até a gente morrer, a gente vai sofrer. Até no último minuto da nossa vida, a gente vai ter algum sofrimento. Porque existe um sofrimento que é comum a todos os homens. E esse sofrimento, ele teve origem lá no Éden. Porque quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? O pecado, ele trouxe o seu salário. E no Éden havia muita paz, havia muita alegria, havia a presença de Deus, não havia pecado no mundo. Então não havia sofrimento. Logo, quando o homem pecou, o pecado foi instituído na face da terra. Ele se tornou algo comum ao homem. Todos nós vivemos em pecados, muitos de nós pecamos. E por isso que Jesus veio. Ele veio para tirar esse pecado, eliminar esse pecado na nossa vida. E o pecado, ele tem a consequência. A primeira consequência é a morte. A palavra de Deus diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte, como todo mundo já sabe. A segunda consequência é o seguinte, que aquele que pratica o pecado se torna escravo do pecado. Jesus ensinou isso. E a terceira também consequência é o seguinte, aquele que pratica o pecado pertence ao diabo. A palavra de Deus tem 3 versículos lá no Novo Testamento. Depois você roda procurar aí. Você vai ler na sua casa o Novo Testamento todinho, que eu estou sabendo que vocês estão com uma meta aí para ler a Bíblia esse ano, né? Então depois vocês leem, vocês vão achar esses 3 versículos que eu citei aqui para você agora. Então o pecado, ele trouxe essa consequência no mundo, um sofrimento que todos nós temos. Isso é igual para todo mundo, querido. Cristão ou não cristão, vamos sofrer. Então, se você sofreu no ano de 2019, não se preocupe, todo mundo sofreu. Que é uma coisa comum aos homens. Mas existe a segunda origem do sofrimento, que é as consequências das nossas ações. Ou seja, se a gente peca, se a gente anda longe dos caminhos do Senhor, se a gente anda onde o nosso nariz aponta e faz o que a gente quiser, a gente colhe a consequência daquilo. Então, muitas vezes, o seu 2019 pode ter sido um ano de sofrimento, não porque era um sofrimento comum aos homens, mas era um sofrimento porque você plantou isso na sua vida. Como más decisões, falta de oração, falta de sabedoria, porque a sabedoria a gente adquire lendo a palavra de Deus, vindo aos cultos. Então, existe esse sofrimento que pode tirar você da presença de Deus. E às vezes isso acontece por culpa sua. Então, queridos, eu te expliquei que não existe, o sofrimento não tem origem em Deus. Deus só deseja coisas boas para os seus filhos. E dele só vem o bem. Aí você vai falar, mas Dani, você vê o Velho Testamento inteiro repleto de Deus falando que eu vou colocar minha ira sobre vocês, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer. E era só coisas ruins. Sim, era só coisas ruins, mas eu vou te explicar uma coisa. Sabe o que Deus fazia? Quando nós pecamos, querido, imediatamente no reino espiritual a morte vem sobre nós. Imediato, não é uma questão de passar segundos, é imediato vem. Só que Deus é tão misericordioso que no Velho Testamento ele segurava
Ele segurava essa ira dele. Ele segurava essa condenação sobre o povo de Israel, sobre qual seja o povo que ele havia escolhido naquele momento. Porque ele queria que o povo ouvisse a sua voz e andasse pelos seus caminhos. Chegava ao tal ponto que o pecado do ser humano era tão forte, tão forte, que não havia como Deus mais segurar. Aí a consequência vinha. A ira de Deus é a própria consequência do pecado do homem. Porque dele não há coisa ruim, só boa dádiva. Então, como nós podemos viver uma vida sem sofrimento? Ou superar o sofrimento? Porque uma das coisas que o sofrimento e a tentação faz com o ser humano é amarrar. Nem amarrar, é prender. Quem já afogou aqui? Afogou. Quem já afogou? Eu já afoguei. É horrível, não é, gente? Você sente uma sensação de potência. Você fica morrendo de medo da água depois. E o sofrimento, ele faz isso. O que acontece com muito cristão que para de cumprir o seu chamado, para de sonhar os sonhos de Deus, para de viver uma vida em abundância que Jesus prometeu para nós, é porque um sofrimento vem, independente se seja por sua culpa, ou se seja um sofrimento que seja comum aos homens, ele vem e você olha tanto para esse sofrimento que ele acaba te estagnando. Não tem como sair dele. Você olha para um lado, olha para o outro e acaba morrendo nesse sofrimento, se afogando nesse sofrimento. E eu tenho certeza que muitas pessoas em 2019 viveram o 2019 com um sofrimento apenas, que empacou o ano. Não foi para frente em nada. Só pensa dia e noite no sofrimento, dia e noite na tentação que está tendo sobre você, seja o que for. Só que o nosso Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso. Ele é lindo demais, gente. Lindo demais que me deu um filho aí, ó. Como Deus é bom, né? Tão maravilhoso demais. Que ele fala pra gente o seguinte: eu dou o escape. O escape. No segundo trecho desse versículo fala o seguinte, ó. 1 Coríntios 10:13. Fala o seguinte, ó. Mas Deus é fiel. Repita comigo, Deus é fiel. Olha o que ele fala pra gente. E não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir ou suportar. E ele fala assim, ó. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Ou seja, o nosso Deus, Ele vê a nossa situação de sofrimento, Ele vê a nossa angústia, Ele vê a nossa dor, independente da origem que tenha essa dor ou esse sofrimento. E Ele fala o seguinte, olha, fique tranquilo. Eu vou permitir até que você possa suportar, mas não fique preocupado não. Eu dou o livramento, eu dou o escape. Isso que Deus é tremendo. E ainda para continuar, eu quero contar uma história que aconteceu, maravilhosa, que está em Mateus 22. Não, perdão, Mateus 14, do versículos 22 ao 33. Ô, gente, se abrir aí, vai falando amém, porque às vezes eu abro e leio muito rápido as coisas. Mateus 14, 22 ao 33. Quem já encontrou? Amém? Vou ler aqui rapidinho. Olha que fala o seguinte, ó. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais.
Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram e exclamaram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Pedro representa certinho o cristão do século 21 hoje. Certinho. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a nossa caminhada no barquinho da fé. Jesus está lá longe, o Espírito Santo está com a gente, e a gente começa a nossa caminhada. De repente vem vento, vem tempestade, vem um monte de coisa. E o cristão, o legal do cristão é que quando a gente aceita Jesus, eu não sei você, mas você fica doido pelo que Jesus faz. Não é verdade? Você fica louco. Você começa a querer, a desejar o que Jesus está fazendo. É porque queima aqui dentro, né, gente? Dá uma queimação assim, né? Hoje eu senti muito isso, gente. Nossa, Deus. É maravilhoso. Quando a presença de Deus vem, o olho enche d'água. A gente começa a queimar o coração lá no fundo. Aí a gente começa a desejar o reino de Deus, desejar as coisas de Deus. Você é capaz de abrir mão de tudo quando está na presença de Deus. É isso que o cristão é. Ele começa a sentir Jesus, ele começa a querer ir até onde Jesus está. E não foi diferente de Pedro. Eles assustaram até com o sobrenatural, porque muita gente tem medo do sobrenatural. Muita gente se assusta, por exemplo, com falar em línguas, com visões, com um monte de coisa que acontece no reino espiritual, demônios sendo expulsos. Tem muita gente que tem medo, mas o medo não pode nos impedir de ir até Jesus. E Jesus nos convida para andar no sobrenatural com Ele. E foi isso que Pedro falou: ei, Deus, Jesus, eu posso ir até onde o Senhor está? Eu quero experimentar esse sobrenatural que o Senhor está vivendo, eu quero para a minha vida. E nós cristãos somos assim. Começa você sabe aquele culto gostoso? Eu não sei você, mas eu, quando fui batizada no Espírito Santo, fui batizada aqui nessa igreja. E eu vi umas pessoas falando em língua do meu lado, eu ficava louca, eu falei: eu quero esse trem pra mim. Aí um irmão contava um testemunho de visão, e eu ficava louca, eu falava assim: meu Deus, eu quero experimentar isso. Então é um desejo normal do ser humano experimentar o sobrenatural de Deus. E o que acontece? Jesus nunca nos impede de experimentar uma vida no sobrenatural. E foi assim com Pedro. Quando Pedro perguntou: Jesus, eu posso ir até onde o Senhor está? Que Jesus disse para ele: vem, pode vir. E o que aconteceu? Pedro sai do barco. E o barco muitas vezes pode ser o quê? Religiosidade, comodismo. Às vezes eu vou ficar só no meu cantinho aqui, não vou fazer as coisas da obra de Deus. Não vou mexer com a igreja não. Só vou lá assistir um culto, dou meu dízimo, sou fiel. Mas eu não quero andar no sobrenatural, eu quero só ficar no barquinho, já é o suficiente. Eu sei que Jesus vai voltar no barquinho. Aqui tá bom. Aí Pedro não, Pedro é ousado demais, gente. Ele vai, ó, eu vou, e começa a andar. Começa a andar. E vai andando sobre as águas. Eu me coloquei no lugar de Pedro, eu começo a olhar assim, falo assim: meu Deus, imagina Pedro sobre as águas. Olhando para Jesus e olhando para as águas, olhando para Jesus, olhando para as águas. E aí ficava assim, ó, não sabia o que está acontecendo. Então imagina a glória que estava aquele momento. A Bíblia é clara e fala o seguinte: que de repente Pedro começou a reparar o vento. Aí eu te pergunto: como que a gente vê o vento? Não tem como. Tem como ver o vento, gente? Tem como ver? Como ele reparou no vento então? Boa, Letinho. Ele sentiu o vento. Ou seja, ele estava olhando para Jesus, mas de repente bateu o vento. Pode ser na bunda, pode ser na testa, onde for, mas bateu um bendito vento no Pedro.
E Pedro começou a parar de olhar para Jesus e sentir o vento. O sofrimento faz isso com a gente. O sofrimento faz isso com o ser humano. E querido, eu vou te dizer, isso vai acontecer pro resto das nossas vidas. Mas lembre-se, Deus providenciou o quê? Ai meu Deus. Deus providenciou o quê? Ah não, pelo amor de Deus. Obrigada, gente. Porque é fé, nós precisamos mover em fé, precisamos mover em glória. Nosso Deus é maravilhoso demais. E o que acontece? Quando Pedro começa a reparar o vento, ele começa a ter uma coisinha que não pode haver em um cristão: dúvida. Ele começa a duvidar do que o mestre havia falado para ele. E Pedro tinha uma vantagem além de nós. Ele estava vendo literalmente Jesus. E mesmo assim, ele duvidou. Porque, querido, a nossa carne, a nossa alma, quando o homem foi desvinculado de Deus no Jardim do Éden, isso que aconteceu, ele rompeu a ligação com Deus, a nossa alma se tornou completamente insegura, medrosa, duvidosa. E mesmo não vendo nada, se você sentir, você tem dúvida. Isso faz parte do ser humano depois da queda, infelizmente. Então muitas vezes o nosso sofrimento está como esse vento em Pedro. Se você não vê, você não sabe nem de onde veio, nem para onde vai dar esse sofrimento, essa tentação. Mas ele é tão forte sobre você que é capaz de tirar a sua visão de Jesus e reparar no vento, reparar nele que não dá para ver, só apenas sentir. E o sentimento, as emoções nos enganam. As emoções podem nos levar a caminhos tortuosos. Por isso que a palavra de Deus em Provérbios fala o seguinte: guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Porque o coração é onde o sofrimento bate em primeiro. Você acha que é no seu cérebro? Não, é no seu coração. Vai lá, ó, pá. A ansiedade toma conta, o medo toma conta, e de repente você não dorme, você não come. De repente, aquele sofrimento que antes estava só cobrindo o seu pé, está cobrindo o joelho, começa a cobrir o ombro, começa a cobrir aqui, ó, o ombro e a cabeça, e de repente você se esquece de tudo. E acha que nada é capaz de parar esse sofrimento. Só que Pedro, ele sabia que qualquer coisa que ele precisasse, ele poderia gritar por Jesus. E ele não toma outra decisão, ele fala o seguinte: Jesus, vem, salva-me. Vem, socorre. E a Bíblia fala o seguinte, olha o que o texto fala. Vou repetir de novo, ó. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão. Você pode dar uma glória a Deus por isso, querido? Você não está entendendo. O seguinte, não é assim, segundos depois, horas depois, depois de afogado, depois de lá constatado que Pedro havia afogado e estava cheio de meleca no nariz de água. Não, Jesus fala assim, estendeu imediatamente a mão. Não precisou Pedro repetir: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, salva-me, pelo amor de Deus, por favor, vem. Não teve campanha de jejum, não teve nada. Ele só falou: Jesus, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, pegou Pedro, pum, levantou ele. E muitas vezes nós, com sentimento de condenação, de culpa, de falta de amor de Deus por nós, pensamos que Jesus falou assim: posso te usar como exemplo? Vem cá, afoga aqui. Finge que está afogando aqui. É sério mesmo, finge que está afogando aqui, ó. Ajoelha, filho, vai. Isso, obrigado. Está afogando, vai, afoga. Isso, está morrendo. Aí Jesus vem, faz o seguinte, imediatamente ele puxa, vai, puxa que eu não posso fazer força não, obrigado.
Aí a gente pensa que Jesus fala assim com Pedro, ó, seu burro, por que você duvidou, homem de pequena fé? Não é verdade, quando a gente lê esse texto? Eu estou falando por mim, quantos que já leram com essa... Porque a gente pensa que Jesus é como o pai da gente, né? Que, pô, que é isso que você fez, cara? Tá louco? Não, querido, Jesus é diferente. Vai, afoga de novo. Afoga, vai. Morreu, aí Jesus vem. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, homem de pequena fé, por que você duvidou? Aí o interessante é que o versículo seguinte fala o seguinte, ó, que eles voltaram para o barco e que Jesus acalmou a tempestade. Aí eu te pergunto mais uma coisinha, como eles voltaram para o barco? Foi voando? Veio um Pegasus, um cavalo voador, pegou os dois e colocou no barco? Jesus não é, fica aí que eu vou te usar. Jesus não é qualquer um não, gente. Jesus, ele é completo. Do início ao fim. Por isso que ele é alfa e ômega, o princípio e o fim. Ele não tem meio termo com ele. Você clamou ele uma vez, ele não vai apenas estender a mão. Ele vai te pegar. Vou abraçar ele com toda, tá bom? Eu vou te pegar e vai falar assim, homem de pequena fé, porque você duvidou, eu estava na sua frente. Ó, dá um passo, Letinho. Tá vendo? Ser capaz de andar sobre as águas comigo. Vamos voltar pro barco, junto. E vai indo. É isso que Jesus faz, pode sentar. É isso que Jesus faz com a gente. Ele pega a gente do lado quando a gente não suporta mais o sofrimento, não suporta mais a aflição. Além de te tirar daquela situação, ele te coloca no lado e fala assim, vamos juntos para aquele lugar de propósito. Para aquele lugar onde você vai navegar aí a longas águas, onde você vai cumprir o reino de Deus. E aí, de repente, você não vai ter medo do sobrenatural. Você vai ser tão comum para você andar sobre as águas, porque Jesus é do seu lado, você nem importa com isso tanto não, porque Ele está aqui. Ele é suficiente. Ele te faz, assim, viver uma vida em abundância acima de qualquer coisa. E querido, o vento e a tempestade só acalmou depois que Jesus entrou no barco. Não foi antes. Vou ler para vocês aqui, ó. Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Não foi antes. Ou seja, por todo aquele percurso que Pedro e Jesus andaram juntos, havia vento. O sofrimento permaneceu. Aquilo que dava medo a Pedro permaneceu. Mas Pedro chegou ao seu destino final por causa de Jesus. E eu tenho certeza que o vento, a tempestade que ele estava passando por aquele momento, depois você chega em casa e lê esse texto de novo, você vai ver tanto detalhe rico que tem esse texto. Que assim que Jesus mandou os discípulos irem ao barco, já estava uma tempestade. As ondas já estavam agitadas. Assim é a vida de um cristão. Independente do sofrimento, independente das ondas agitadas, daquela tribulação que a gente está passando, Jesus está ao nosso lado. E se não acalmar o vento, Ele vai fazer você andar sobre as águas. E pode ter certeza, quando você chegar ao seu destino final, que era o barco, vai cessar tudo. Vai cessar tudo. Mas querido, um detalhe que Pedro teve quando ele clamou a Jesus, foi fé que o motivou. Porque muitos cristãos hoje clamam e não se livram da situação. Não parece que Jesus veio ao seu encontro. Falta de fé e certeza em Deus. Certeza que Deus virá ao nosso favor. Deus não é qualquer um não, queridos. Ele vem, Ele socorre, Ele providencia. Ele é o Deus de resgate, Ele é Deus de livramento, Deus de escape. Ele sabe que nada podemos. Nós não temos força nenhuma. Ele nos deu autoridade sobre demônios, deu autoridade para curar enfermos, deu. Mas para vencer o mundo, foi Ele que venceu.
Só Ele é capaz de nos ensinar a vencer as aflições. E não pode ser qualquer coisa que te abale. Sabe o que Jesus está falando aqui? Não tem problema duvidar uma, duas vezes. Eu vou vir em qualquer hora que você acreditar que eu sou capaz de te livrar de qualquer sofrimento. Qualquer sofrimento. Porque, querida, é normal um homem, uma mulher duvidar. É normal um homem na hora de uma aflição, na hora de uma doença, na hora de dificuldade, duvidar de todas as coisas, de tirar o olho por um segundo de Jesus. Por isso que ele fala: eu não vou permitir que vocês sejam tentados a um sofrimento que vocês não sejam capazes de suportar. O que é suportar, querido? É você colocar um peso sobre você que está apertando até o último segundo as suas costas. Isso é suportar. Não é carregar uma coisa leve, não. Suportar é carregar coisa pesada. E quando a gente está andando, não sei se você já pegou algo pesado sobre as suas costas. Você está louco querendo chegar ao final e você começa: eu vou largar esse trem aqui, não está dando mais, está pesado demais. A dor é muito grande, está doendo demais as minhas costas. O que a gente pensa? Dúvida. A dúvida vem em primeiro instante, mas Jesus, querido, Jesus é misericordioso, Ele nos ama demais. É demais. E uma das coisas que o diabo está tirando da nossa geração é esse amor incondicional de Deus. Que a gente cai, a gente machuca, a gente fica afligido e fica com medo de ir até Jesus, achando que Ele vai quebrar o pau e falar assim: ei, pouca fé demais. Levanta e vai para frente. Eu estou aqui para te ajudar. Porque, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Cada sofrimento, cada vento, cada coisa que os discípulos passaram, no final eles declararam o seguinte: verdadeiramente tu és filho de Deus. O sofrimento veio para mostrar a nós cristãos o quanto Jesus é o Filho de Deus, o único digno de glória, louvor e exaltação, o único que tem poder sobre os céus, a terra e o mar. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então o sofrimento, ele pode vir, ele pode deixar a gente até afundar, mas ele vai nos levar a conhecer Jesus verdadeiramente. E não somente conhecer, querido, quando a gente se entregar ao Espírito, nós vamos ser, sabe o que? Ei, Pedro, vem cá. Pedro, tu és a rocha que será edificada a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E de repente a primeira chamada de arrependimento de Pedro é 3.000 almas para Jesus. O sofrimento vai te levar ao barco. O barco vai te levar ao reino de Deus, ao seu chamado. Quantos cristãos abandonam o seu chamado por causa de sofrimento? Abandonam o reino de Deus, o evangelho, de anunciar as obras de Deus, de amar o próximo como a ti mesmo, amar os inimigos, amar e levar a mensagem de amor de Jesus. A mensagem de Deus é o seguinte: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Mas ela não termina aí, ela continua, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus nos convida a levar o pecador a conhecer que existe um pecado que nos leva à morte, nos leva ao sofrimento, mas que existe um Deus que nos ama demais, que nada pode vencer esse Deus, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Em Jesus Cristo eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. O seu 2019 pode ter sido um baita ano ruim, horrível, sem sentido, mas aprenda com o sofrimento. Ande sobre as águas. Não tenha medo do sobrenatural. Não tenha medo, querido. Não tenha medo de andar pela fé. Não tenha medo daquelas declarações que você recebeu. Quantos têm promessas? Quantos de vocês já receberam promessas de Deus, salvação da sua casa, chamado ministerial?
Quantos de vocês não acreditam mais em nada? E eu falo para vocês, louvor, vocês estão com cara de que não acreditam mais em nada. Mas eu quero falar um negócio para vocês. A unção que eu vi neste lugar, se vocês não tomarem uma posição, não é posição de que eu tô falando, posição no sentido assim, de buscar Deus mesmo, sabe? Orar em línguas, jejuar, buscar novas canções de vocês, buscar o reino de Deus de vocês através da música. Vocês vão estourar de novo, porque essa igreja já foi conhecida como uma das melhores igrejas com louvor, com unção. Não era por qualidade não, unção. Isso não mudou ainda não. E eu falo porque eu faço parte desse ministério. E por onde eu passo eu falo sobre esse ministério. As pessoas hoje me respeitam como líder lá em Mato Grosso por causa daqui, dos ensinamentos daqui. A unção está sobre vocês. Escuta a voz do seu pastor, porque a obediência a um pastor nos leva a lugares muito altos. Eu estou aprendendo muito isso lá em Mato Grosso. Escute, obedeça, vocês vão voar, gente. Mas, por favor, não duvide daquilo que Deus derramou sobre vocês. Parem de duvidar. Parem de achar que é pequeno demais. Ah, mas está acabando. Não está acabando. Quinta igreja nunca vai acabar, querido. Escuta o que eu estou falando. É de geração em geração. Essa igreja é uma igreja conquistadora de almas. É uma igreja que prega o evangelho na lata mesmo. É uma igreja que vive a realidade. Se eu sou o que sou hoje é por causa de quinta igreja, pastorado da quinta igreja, querido. Liderança de Ronan Meire e outros líderes que passaram aqui. A gente é o que é por causa da igreja. Jesus Cristo ungiu uma igreja para ensinar, para a gente viver uma vida constante, aprendendo. A igreja ela serve para isso, para nos fortalecer, para nos encher da glória de Deus. Porque quando a gente está reunido, querido, eu ensino muito isso para os meus meninos lá na igreja. Eu falo assim, vocês não têm noção do que é igreja. Quando a gente rasga o céu em adoração. E eu vou contar um pequeno testemunho para vocês, só para vocês terem noção que não é congresso, não é essas coisas que nos levam a um novo nível espiritual. É dia a dia de igreja. Quando um culto que era Ronan estava ministrando. Ronan estava ministrando louvor. E eu tinha 21 anos e Jesus falou comigo assim, eu estava sofrendo demais. Eu estava sofrendo muito mesmo. E eu tocava violão na época aqui nessa igreja. E de repente começou a cantar aquela música Se o Sol se Pôr e a Noite Chegar, sobre as águas. E eu ouvi a voz de Deus falando comigo assim, tira as sandálias porque onde você está é santo demais. Eu tirei a sandália. E de repente Deus começou a falar comigo assim, eu sou torre forte, presente na hora da angústia, presente na hora da angústia. E foi falando presente na hora da angústia. E eu estava muito machucada, ferida em relacionamento amoroso. Eu estava desacreditada que eu era possível casar com alguém cristão, que era possível ter uma família, um dia ter um filho, um dia viver as promessas que Deus havia colocado no meu coração. E eu comecei a chorar e aquela música sobre as águas começou a falar comigo. Eu me ajoelhei, larguei o violão. De repente, quando chegou na parte aleluia, que eu abri os meus olhos, eu vi essa igreja cheia de anjo. Cheia de anjo. Tinha anjo assim na lateral. E ali tinha uma nuvem de glória enorme. E tinha um trono, eu não via, só via o trono assim pelos pés. E aí a mesma voz, Deus falando, né? Virou para um anjo e falou assim, vai e luta as batalhas dela. E vem um anjo douradão assim na minha direção. E eu guardei aquilo para mim, eu só contei para Thaís. Eu não sei se você lembra dessa história, Thaís. Eu contei para Thaís. Passou uma semana, eu comecei a orar, pedindo a Deus que confirmasse essa visão. Porque a gente aprende isso aqui, né? A confirmar a visão, confirmar profecias, confirmar. Eu aprendi isso aqui. E aí, a gente teve uma reunião de escola bíblica dominical. E a primeira coisa que a tia Zita falou foi o seguinte, que no culto de domingo, na música tal, lembro direitinho até hoje, sobre as águas, havia anjos na igreja e que ela viu uma nuvem de glória sobre a igreja. Então, ou seja, foi a primeira confirmação. Eu tinha 21 anos. 21 anos.
Aí eu comecei a namorar o Júnior, eu tinha 25 anos. Passaram-se 4 anos. E eu fui em Mato Grosso. Fui na igreja dele. No culto de quinta-feira tocou sobre as águas. No culto de sábado tocou sobre as águas. No culto de domingo tocou sobre as águas 3 vezes. Tocou no louvor. O pastor, o pai do Júnior, pediu para cantar antes do louvor. E depois pediu para cantar de novo. E aí quando chegou no final eu falei assim, meu Deus, a religiosidade falando sobre mim, né? Eu falei assim, meu Deus, povo sem criatividade, Jesus, a mesma música o tempo inteiro. Meu Deus, que falta de senso, né? Pelo amor de Deus, ontem, hoje, 2, 3 vezes já, meu Deus, povo sem noção. Na hora, eu ouvi a voz de Deus, abre o olho. Aí eu abri o olho, só vi o Júnior na minha frente. E ele falou assim, você lembra daquele culto de domingo, que aonde você cantou sobre as águas, aleluia, de repente você viu um anjo vindo em sua direção? Ali, ó. Eu não lutei ou não as suas batalhas? Fui fiel ou não fui? Olha com quem você vai casar. Eu não falei que você ia casar com o pastor. Eu não falei que você iria para lugares distantes. Eu não falei que você seria honrada por um povo que nem te conhece. Eu fui fiel ou não fui a você? Eu fiz você andar sobre as águas ou não? Passaram-se 4 anos até eu ver a minha promessa se cumprir e viver a promessa de Deus. E mesmo assim eu fui meio incrédula, né? Porque tocou sobre as águas e eu critiquei ainda, pedi perdão, é lógico. Mas querido, aqui é um lugar onde Deus fala e responde. Ele fala e responde. Ele dá visão, Ele dá encorajamento, Ele dá o escape para o nosso sofrimento. Eu nunca imaginei as coisas que eu estou vivendo lá. Vivo muito sofrimento? Vivo, querido. Faz parte da nossa vida, mas eu vivo muita glória, muita provisão de Deus. Mas, se aquele dia eu tivesse duvidado, se aquele dia eu não tivesse colocado em prática os ensinamentos que eu aprendi neste lugar de adoração, se aquele dia eu não tivesse aberto os meus olhos para adorar a Jesus com todo o meu coração naquela noite, uma música simples, mas uma música, um momento na presença de Deus é capaz de mudar toda a nossa história. Capaz de transformar nossas vidas, nos levar a viver os sonhos de Deus que são muito maiores, muito melhores, muito mais altos do que nós podemos pensar ou imaginar, queridos. É isso que Ele tem para nós, é essa promessa que Ele tem para a nossa vida. Não duvide, ande sobre as águas, vá em frente nesse ano 2020. Teve sofrimento? Lembra de Jesus. Afogou? Chama Ele. Não tenha medo de nada, porque é maior o que está em nós do que está no... Queridos, nós vamos vencer em nome de Jesus, amém? Queria convidar você a ficar de pé. E eu queria chamar o louvor para a gente arrebentar esse lugar de adoração agora. Vamos, galera, vamos lá. Qualquer música que vocês quiserem. Quero convidar você, igreja, nesse momento, a adorar a Deus com tudo que você tem. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Para que Ele venha mover os céus nessa noite, te dar visão, te dar encorajamento, te despertar para o novo de 2020. Se você está em sofrimento, o pastor vai orar por você no final. Mas eu quero te convidar a esquecer tudo que está acontecendo com você agora e rasgar esse céu com adoração. Deixar essa glória entrar dentro de você. Deixar essa glória inundar o seu coração, impactar a sua vida e transformar. Levante suas mãos bem alto. Comece a adorar a Jesus. Comece a adorar a Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, Jesus. Faço tudo. Jesus, nós te amamos. Mas vem novamente. Nós te amamos, Jesus. Eu mergulho na minha. Nós te amamos, Jesus. Mas peço que tua presença aumente. Rasga o E céu, se eu passar pelo fogo, não temerei. A tua fumaça
Ti, Jesus, nessa noite. Nós entregamos, Senhor. Nós vamos entrar na Tua presença. Nós vamos nos entregar a Ti. Tu és o nosso dono. Tu és a nossa razão. Tu és a nossa vida. Aleluia. Aleluia. E se eu passar pelo Cante, querido, com toda a força que há no seu coração. Oh, vem, Jesus. Venha com Teu poder. Venha com a Tua glória. Venha com a Tua unção, Pai. Longe, longe. Jamais podemos viver longe do Senhor, Deus. mais viver. Oh, vem, Jesus. Vem, Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clame, clame. Quem já pisou? Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Oh, Jesus. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Entronizado no meio dos louvores do seu povo, Jesus. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que na presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo, não sei mais viver. Oh, Jesus. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça. Jamais, Jesus. Nós estamos aqui, Jesus. Eu longe do santo. Enche este lugar de adoração. Enche este lugar de adoração. Aleluia. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Nova unção, Senhor. Nova unção, Jesus. Clamar. Clamar. Clame. A glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Santo com tudo. Santo com tudo. Vai, 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 vai. Vai. Clama, igreja. Santo é o Senhor dos exércitos. Aquele que é por nós. O guarda de Israel. O Deus protetor. Com tudo, vai, com tudo, com tudo.
Filho de Deus, entronizado, exaltado, elevado ao mais alto, elevado ao mais alto é o teu nome, Jesus. Santo, santo, Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos, Jesus. E ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado no trono. Oh Deus, E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. O poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, aleluia. Jesus está falando comigo aqui nessa noite, que Ele deseja restaurar ministérios caídos, sonhos caídos, sonhos caídos por aflição. Existem demônios segurando pessoas aqui neste lugar, com sofrimentos que não pertencem. Existem pessoas aqui que estão carregando fardos, fardos e fardos. E o nosso Deus é poderoso demais para libertar. Nosso Deus é poderoso para restaurar e trazer de volta à vida sonhos que estão mortos, chamados mortos, ministérios mortos.
Aí você fala: eu não preciso do meu chamado, eu não preciso do meu ministério para viver. Precisa. Porque uma vez, quando nós experimentamos o chamado, uma única vez, nós não conseguimos mais viver sem cumprir a vontade de Deus. Nós não conseguimos mais viver sem viver os sonhos de Deus. Existem sofrimentos que estão prendendo nessa noite. Em nome de Jesus, demônios partem retirada agora. Partem agora, em nome de Jesus. Você não tem lugar nessa vida, você não tem lugar sobre nada nessa igreja, nenhuma potestade. Você sabe o que eu estou falando para você. Some daqui em nome de Jesus. Saia, vai embora. Vai embora agora. Vai embora, traga paz agora, Jesus. A paz que reina nos céus venha sobre a terra neste momento agora. Tu és poderoso, venha, Jesus, venha. Você que tem um chamado, que está prestes a abandoná-lo ou já abandonou, escuta o que eu falo para você nessa noite, porque é Jesus falando com você. Não dá para viver sem Ele, porque nasceu. Quando nós nascemos chamados de Deus, escolhidos desde o ventre, não dá para viver sem. Faz parte da vida, faz parte do propósito, faz parte do refrigério das nossas almas. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja... É muito difícil lidar com o chamado, porque nós estamos lidando com a porta do inferno. Nós estamos resgatando vidas do inferno. Não desista. Porque não é inferno que vai contra você, é você que vai contra o inferno. Então você é maior do que todo inferno. Jesus é maior, Ele está em você, Ele vive em você. Jesus é o suficiente. Nenhum demônio tem poder sobre a sua vida, nenhuma potestade tem poder sobre a sua vida. Nada, 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 nada. Não acredite nessa voz falando que você não é capaz, que você não pode nada, que você não consegue nada. Você pode, você é filho do Deus Altíssimo. Você é filho do Deus Altíssimo. Pai, nesse momento eu coloco, Senhor, essas vidas diante do Teu altar, diante de Ti, Pai. Coloco diante de Ti. Abre os olhos, Deus. Dê visões. Resgata aquilo que estava morto. Traga o sobrenatural à tona de novo sobre essa vida, Deus. Traga de novo à tona, Jesus, à tona, para sacudir a alma mesmo. Oh, Jesus, traga de volta. Expande o Teu reino através dessa vida, Pai. Traga almas. Resplandece a Tua glória. Venha com o Teu poder. Nada pode nos tocar em nome de Jesus. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, porque Tu és poderoso, Tu és o Rei da glória, Tu és o Santo entronizado, o Santo entronizado no meio dos nossos louvores. Tu és aquele que está sentado sobre o trono, ao qual os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro, aquele que venceu, aquele que é capaz de derrubar todas as potestades, todos os demônios, porque Ele venceu. Nós Te exaltamos nessa noite e Te agradecemos, porque esse ano, em 2020, essa igreja viverá sobrenatural, dos sobrenaturais. Levante, Senhor, desperta, desperta, para que a Tua glória inunde essa cidade, inunde as famílias dessa igreja, em nome de Jesus. Vamos continuar orando, queridos. Quero que você que está aqui nessa noite, está doente, está enfermo, sofrendo com doença, com enfermidade, vem à frente, nós vamos orar com vocês. Vem aqui na frente. Tem duas pessoas que pediram para eu orar. Vem aqui, nós vamos orar com vocês. Por favor, que se tem mais alguém, querido, sofrendo,
com a doença, com a enfermidade, eu te chamo aqui à frente, enquanto a igreja continua, o louvor continua adorando a Deus. Pode continuar, queridos, louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Você viu a palavra de Deus nos falando que o sofrimento não tem sim sua origem em Deus, e não tem mesmo, né? Não tem mesmo. A bondade de Deus faz Ele permitir que o sofrimento venha até nós. Olha bem, presta atenção. A bondade de Deus faz com que Ele permita que o sofrimento chegue até nós, mas não é o melhor de Deus para a nossa vida. Acaba que o sofrimento termina para a glória de Deus. O fim do sofrimento é a glória de Deus, mas na verdade não é o melhor de Deus. Assim como a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden nunca foi o melhor de Deus. Por isso, querido, nós vamos orar nessa hora. Se você está aqui com algum sofrimento, chamei por causa da doença, da enfermidade, mas se você está aqui sofrendo em outra área da vida, vem até a frente e nós vamos ministrar na sua vida. O ato de você vir até o altar, você está demonstrando esforço, trabalho. O altar é lugar de trabalho, é lugar de sacrifício, é lugar de levar o cordeiro e matá-lo, é lugar de levar a oferta e sacrificá-lo. Altar, querido, quando a gente chama para vir aqui, é uma forma simbólica de te ajudar a trabalhar, fazer o trabalho da fé. Eu creio no milagre da cura, creio no milagre da libertação, eu creio no poder de Deus para curar, porque eu tenho vivido isso e nós sabemos o quanto Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estenda suas mãos, igreja, para cá. Creia comigo que Deus vai curar nessa noite, em nome de Jesus. E se porventura tem alguma pessoa que está aí sofrendo por causa de uma macumba, de uma feitiçaria, por causa de uma ação diabólica que foi feita, direcionada para a tua vida, eu quero que você creia que assim como existe Deus e seus anjos, existe também os anjos de Satanás a serviço daqueles que o clamam e buscam. Por isso nós vamos entregar a tua vida nas mãos do Senhor e crer no milagre. Pai querido, ó Deus, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor nos convidou a buscar em Ti alívio para nossas lutas, nossas dores. Por isso eu coloco cada vida que aqui está, ó Deus, em um ato de fé, demonstrando que precisa da cura, Pai, para a doença, para a enfermidade. Ó Deus, em nome de Jesus, completa a boa obra que o Senhor começou. Cura, Pai. Não há doença que seja, Pai, impossível para o Senhor curar. Não há enfermidade que seja impossível. Por isso nós ministramos sobre cada vida, em nome de Jesus. Repreenda o demônio, Pai, que tem trazido a enfermidade, a doença. Repreenda esse espírito maligno, ó Deus, que tem afligido este corpo, esta mente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira toda a febre, Pai. Tira toda a infecção, Senhor. Tira toda a dor, para a glória e honra do Teu nome. Tira o sofrimento, ó Deus, nesta hora. Obrigado, Pai. Ministramos a cura da parte do Senhor para essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vem cá, Daniela. Cadê a Daniela? Está ali? Está ali a Daniela? Ronan, você conseguiria vir aqui na frente? Ronan, Meire. Porque eu quero que eles venham aqui à frente. Quero apresentar para quem não conhece: Ronan e a Meire, pastor Ronan, pastora Meire, pastora Daniela. Está dormindo o Davi, né? O pastor é ruim, né? A gente é ruim, tem hora, não tem? Se a Aninha quiser vir, a Aninha já veio, né? Queridos, Pai do Senhor, viu, irmão abençoado? Já peguei na mão de vocês ali fora, tá? Quero que vocês fiquem cada um do meu lado e eu quero que vocês olhem para a cara deles. Quem aqui não conhece eles? Levanta a mão quem não conhece eles. Pois bem, mesmo os que conhecem, é importante que eu vou dizer para vocês. A gente precisa entender os processos de Deus, e eu os entendo muito bem. Presta atenção. Você precisa entender os processos de Deus, e eu os entendo muito bem. Às vezes a gente pensa assim: não, mas a igreja está ruim, foi embora o Ronan, foi embora a Meire, foi embora a Daniela, foi embora fulano. Entenda os processos de Deus. Eu louvo a Deus de ver que a Daniela hoje é pastora em Mato Grosso, numa igreja 4 vezes maior do que essa. Está abençoando aquela igreja. Ronan e Meire
estão na Lagoinha. Se eu não estiver errado, é a maior igreja do Brasil, não é? Eu acho, pelo menos, eu não... E Batista, ambos na Batista, Batista Central, Batista Lagoinha. São processos de Deus, querido. Cria dessa igreja. São crias da quinta igreja, não são crias da quinta igreja? Você é cria até da tiozita, lá da casa da tiozita, eu lembro. Sabe, querido, entenda os processos de Deus. Quando eu entrei por aquela porta, uma criança correu até lá, me abraçou. Ô, pastor de grau, nem precisa dizer quem é, não é? Deus falou, tá aí, ó. Seus olhos vão ver essas pessoas ministrando na frente da igreja e ministrando para outras pessoas. Entenda o processo de Deus, querido. Eu li hoje um provérbio oriental que diz assim: onde uma estrada termina, começa outra. Onde uma estrada termina, começa outra. Daniela, quando veio para cá, era pouco mais do que ela, assim, cresceu, foi embora, terminou uma estrada, agora tem outra para começar. Deus quer te usar. Por isso que eu pedi que eles viessem aqui. Ah, que saudade daquele tempo de vocês aqui, que saudade. Não, querido, larga a saudade para um lado. Deus quer te usar na escola bíblica dominical, Deus quer te usar para coordenar, Deus quer te usar para orar pelos enfermos, eles serem curados, Deus quer te usar para ganhar muitas almas que estão por aí na rua. Vem domingo que vem pensando assim, eu vou pegar alguém na rua e levar para a igreja para Deus abençoar. Levanta a cabeça, onde uma estrada termina, começa a outra. Você não pode ficar lá esperando que a coisa aconteça. Amém, querido? Fico feliz de ver, não pudemos ir lá na consagração, nem, acho que não dos dois, não foi? Mas alguns irmãos foram, lá em Mato Grosso a gente vê a Daniela sempre. Viu, queridos? Eu quero que você entenda os processos de Deus, estamos vivendo o processo de Deus. Quinta igreja, presta atenção nisso, quinta igreja é celeiro de obreiros para ir para as nações. Vou repetir, quinta igreja é celeiro de obreiros para ir para as nações. Entenda o processo de Deus, né? Quem será o próximo? Quem será o próximo? Aí. Hein? Quem será o... Você, pastor Marci? Você, pastor Marci? Tá vendo, querido? É isso que eu quero que você entenda, os processos de Deus. Vai muita gente sair daqui para abençoar vidas. Não fique camuflado, escondido, escondida. Deixa o saudosismo de lado, né, Ronan? E põe a mão no arado e abençoa as nações, porque esta é a missão da igreja do Senhor, e eu fico satisfeito demais com isso. Amém, queridos? Fica de pé nessa hora. Vou pedir o pastor Ronan para nos abençoar. Muito obrigado por vocês terem vindo, até, gente, vocês são bênção no nosso coração. Aquela vinda rápida, né? Abençoa a igreja, querido. Vamos encerrar esse culto, querido, abençoado. Nós vamos nos encontrar durante a semana, se Deus quiser. Mulheres, vem rapidinho cá para frente, e os coordenadores que eu quero combinar com vocês. Se quiser falar, fica à vontade, irmão. Amém. Fica à vontade. É aqui que eu me sinto muito bem, amém? Aleluia. Tem uma música que fala sobre isso, né? É aqui que eu me sinto muito bem. É um prazer poder estar com os amados, amém? Papai do céu, nós te louvamos nessa noite, Pai. Agradecidos pela boa obra que o Senhor realizou aqui através da tua filha, Pai Santo, para ministrar aos nossos corações. Pai de amor, muito obrigado, porque tu és o resgatador de Israel. Tu és o meu resgatador, aleluia. Tu és o nosso resgatador. Muito obrigado por cada vida aqui presente, sonda cada coração, renova o amor, renova a esperança em ti, Pai. Muito obrigado por essa igreja. Te louvamos pela vida do pastor Edgar, pela liderança dessa igreja, Pai. Sê com os teus filhos nesse ano, Pai de amor. Toma nas tuas mãos. Muito obrigado por tudo. Leva a tua igreja em paz, guardada pela tua mão poderosa, mão que nos resgata, Pai Santo, mão que nos sustenta. Muito obrigado por tudo. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Aleluia. Amém. Você não vai parar de crescer, não, hein? Graças a Deus, viu?